Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Convido a amada Igreja do Senhor a abrirem suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, final do ano chegando, o ano está passando, 2026 está aí às portas, né? Filipenses 4, a partir, meus irmãos, do versículo 10 até o versículo de número 13. Filipenses 4, 10 a 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez? Eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome pelo presente da vida. Obrigado por estarmos nesta noite aqui, reunidos para te cultuarmos. Que teu Espírito Santo possa nos confortar. Que teu Espírito Santo possa preparar os nossos corações para que possa estar receptivo à tua santa palavra. Obrigado, Pai Santo. E não permita, que as nossas mentes estejam vagando por outro lugar, a não ser na mensagem da tua santa palavra. Obrigado por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus, que oramos agradecido. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de começar, com o seguinte tema. Os irmãos que gostam de tema, o segredo do contentamento. Anotem aí, os irmãos que gostam de anotar, o segredo do contentamento. E eu gostaria de começar o nosso estudo dessa noite trazendo à nossa memória algumas frases de alguns estudiosos, que deixaram aí, e a gente vai lá e pega e coloca aqui. O primeiro dele, um homem chamado de Thomas Fuller, ele disse o seguinte: o contentamento não consiste em acrescentar mais combustível, senão em diminuir o fogo, não em multiplicar a riqueza, senão em subtrair desejos. Thomas Fuller falou isso. Um outro personagem, por nome de George Gordon, disse o seguinte: não pode o mundo dar-nos contentamento igual ao que ele nos tira. E uma terceira frase, talvez por um personagem mais conhecido, um homem chamado Benjamin Franklin, fez o seguinte questionamento: quem é rico? Ele responde: quem é contente. E ele pergunta de novo: e quem é este? A resposta: ninguém. Quem é rico? Quem é contente. E quem é este? Ninguém. Mas o bom, meus irmãos, que apesar deste último pensamento, há boas notícias para nós. Graças a Deus que nós encontramos, na palavra de Deus, resposta, talvez, para essas perguntas. É possível viver contente? Sim, é possível viver contente, é possível. E o texto de hoje, ele fala exatamente a respeito disso, Paulo, ele vai dizer que contentamento é algo a ser aprendido. Ele vai dizer no versículo 11, olha, aprendi a viver contente.
Essa expressão nós vamos encontrar aqui na Ara. Já na Ara, o versículo 12, ele não traz a mesma tradução. Mas na NVI ele vai dizer o seguinte, no versículo 12: aprendi o segredo de viver contente. Paulo fala num segredo, portanto não é algo fácil de aprender. Posso estar contente agora e daqui a alguns minutos posso não estar mais. Posso não estar mais. Então, adentrando no texto em si, primeiro ponto que nós temos que parar para refletir, diz o seguinte, notem aí, quem gosta de anotar: não vou experimentar o contentamento enquanto não tiver consciência de que Deus está no controle. Eu não posso experimentar o contentamento enquanto eu e Omar não tiver consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Nós vemos aqui no versículo 10 que Paulo, ele costumava, a igreja de Filipenses costumava contribuir para o sustento de Paulo. Mas nós vemos que o versículo 15 fala que houve um período em que aquilo falhou. E falhou por falta de oportunidade, foi uma época de aperto. Mas agora Paulo diz que chegou o sustento, né? Ele foi aliviado de toda aquela situação. A pergunta é: diante das situações difíceis que o mundo nos apresenta, como você reagiria a um aperto? Como você lidaria diante de determinada situação? Qual seria os meios que você ia usar para sair daquela determinada situação? Muitos de nós provavelmente ficaríamos preocupados, outros em pânico, outros tentando manipular, fazendo contatos com determinadas pessoas. Isso é muito, a gente costuma ver, né? Isso comumente quando as pessoas estão passando por algum problema. Eu preciso fazer os contatos, eu tenho que dar um jeitinho. Não é assim que a gente costuma ver pessoas ao nosso redor, no nosso dia a dia. Outros ficam preocupadíssimos, outros não conseguem dormir, preocupados, ansiosos com a situação que está na sua frente, não conseguem lidar com a situação. Como você reagiria? Imagine você pegar uma carona aí com o Mimico, uma hora dessas aí, Mimico disse: tem uma vaga, vamos para a área indígena? Nós vamos passar lá uma semana. Nós vamos levar mantimento aí para uma semana, tranquilamente. Sábado o avião desce lá, vai nos pegar, traz de volta. Você vai conhecer como é que a gente trabalha lá na área indígena. Você, poxa, Mimica, legal, eu vou. E aí você, zarpa, vai com Mimica. Quando chega na sexta-feira, alguém manda lá, né, que hoje é o WhatsApp. Antes era via rádio, agora tem o WhatsApp todo canto aí. Mimica, olha, infelizmente o avião não pode ir. Só daqui a uns 10 dias. E olhe lá, não é certeza. Como você reagiria? Talvez o Mimica ia tirar de letra, porque há muito tempo ele trabalha na área indígena. E você? Como você reagiria numa situação dessa? Quando nós olhamos para o texto, meus irmãos, né? Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que Paulo, ele não agiu de outra maneira a não ser paciente. Paulo, ele foi paciente, ele soube esperar no Senhor. Paulo, ele não ficou, agoniado como muitos de nós ficamos. Paulo, ele sabia o Deus que ele servia, coisa que nós ainda aprendemos a aprender. Conhecer o Deus o qual servimos. Por isso que muitos de nós andamos nesse frenesi da coisa que o mundo tem de oferecer. Paulo, meus irmãos, ele pacientemente esperou e confiou em Deus. Ele tinha certeza de que todas as coisas estão nas mãos do Senhor e que no tempo dele virá o suprimento. Muitos de nós,
ficamos nessa correria como se nós pudéssemos, de fato, alterar o placar do jogo. O placar do jogo. Pessoas que não conseguem dormir por causa disso. Ainda não aprendemos a confiar no Deus do qual nós servimos. Não conhecemos o nosso Deus de fato. Por isso que nós andamos, nessa preocupação do dia a dia, nessa coisa diária. Meus irmãos, e aqui, meus irmãos, nós podemos perceber que o texto em si, ele não trata apenas de finanças, mas também de saúde e principalmente de uma coisa chamada saúde mental. Hoje em dia, quantas pessoas não estão tomando medicamentos por causa de uma coisa chamada ansiedade? E a ansiedade tem tirado o sossego de muitas pessoas, até mesmo de crentes. Até mesmo de crentes. Esqueceram que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é um Deus soberano e bom. E essa certeza, essa confiança que trazia contentamento para Paulo. É essa certeza. Lembre-se disso, meus irmãos, enquanto você mantiver o controle de todas as coisas e situações na mão, não terá como experimentar a calma, a quietude, a tranquilidade e o contentamento interior. Enquanto você tentar segurar todas as coisas, não tem como você experimentar a quietude de Deus. Não tem como. Não tem como. Às vezes nós precisamos descansar na soberana vontade de Deus. Descansar. Descansar. Segundo lugar, meus irmãos, não vou experimentar contentamento a não ser que aprenda a me contentar com pouco. Não é no meio da abundância, não. Eu tenho que aprender a me contentar com pouco. Com pouco. A noção usual de contentamento do mundo é uma. Certa professora estava na sala de aula e ela pergunta para um de seus alunos e disse: se você tem uma laranja e ganha mais uma, fica com? Ele respondeu: contente, porque ele ia ter duas, e a resposta não era essa. Então, para o mundo, essa é a ideia de contentamento. É a questão do ter mais, Se eu não tiver, eu não posso ser feliz. Eu preciso ganhar mais. Meu salário está muito pouco. Eu preciso fazer um outro concurso, eu preciso estudar mais. Eu não estou dizendo que é pecado a gente estudar e correr atrás de coisas boas, não. Mas o que é pecado é quando isso toma o nosso coração e tira o nosso sossego. Em contraste, meus irmãos, a tudo isso a que o mundo oferece, a Bíblia nos ensina que, tendo o que comer e o que vestir, esteja com isso contente. Está lá em 1 Timóteo 6,8. Se você tem o que comer, tem o que beber, tem o que vestir, tem onde dormir, esteja contente com isso. É isso que a Bíblia nos ensina e é isso que a Bíblia nos orienta. É isso que Deus nos deixou na sua palavra. O problema é que nós temos deixado a palavra de lado e temos bebido aquilo que o mundo oferece através dos meios sociais. Hebreus, capítulo 13, versículo 5, vai dizer: contente-se com o que você tem. Contente-se com o que você tem. Nós precisamos nos contentar com o que nós temos. Tem muita gente que tem menos do que você e é muito mais feliz do que você. Então, meus irmãos, nesse sentido, a segurança não vem do quanto você tem, mas do quanto você pode passar a ter. O contentamento vem da consciência
da presença de Deus em nossas vidas. Lucas, lá no capítulo 12, no versículo 15, vai dizer que a vida do homem não consiste na abundância dos bens. Não. A felicidade, ela não vem a partir daí. Tem muita gente rica que é brabo mesmo no dinheiro aí. Milionário, mas tem uma vida amarga. Eclesiastes 2. E aí eu gostaria de ler com os irmãos Eclesiastes capítulo 2. Vamos lá, eu vou ler rapidamente para os irmãos, a partir do versículo 4 em diante. Olha que Salomão vai relatar. A partir do versículo 4 ele diz: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos do homem, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim. Em Jerusalém perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Mas olha o que diz o versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Olha o que é que Salomão está falando. Contentamento não é suprir aquilo que quero, porque depois vou querer mais e mais e vou continuar descontente. O homem que não prevê, ele diz, olha, ele é muito caro, ele diz, olha, nem privei. Aquilo que os meus olhos cobiçaram, eu pude ter, eu conquistei. Mas ele diz que isso tudo é correr atrás do vento, não passa de vaidade. Eu nunca vi dizer que num velório, no enterro, na caminhada para o cemitério, eu nunca vi um caminhão levando mudanças. Quem já viu? E tem muita gente correndo atrás disso. Eu não estou dizendo que é pecado você correr atrás disso. Mas quando isso é aquilo que me traz alento, eu estou pecando. Eu estou pecando. O contentamento, meus irmãos, não depende das circunstâncias. Tanto ser passar falta, quanto ter abundância. Desse modo, vemos que o contentamento não depende das circunstâncias em que nos encontramos. Paulo está dizendo, olha, tanto faz. Para mim, tanto faz. Eu consigo viver feliz tranquilamente dos dois lados da moeda. Costumamos pensar que quanto mais tivemos, mais contentes seremos. Mas não é o que ocorre. Quando perguntaram para um homem mais rico na sua época, chamado John Rockefeller, de quanto dinheiro uma pessoa precisa para ser feliz, ele respondeu, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. O cara mais rico da época. Quando perguntaram, ô John, quanto dinheiro? Ele disse, só mais um pouquinho.
Então nós vemos que não é na questão do ter mais. Isso não deixa ninguém contente, nem leva ninguém a ficar contente. As circunstâncias, meus irmãos, não são o segredo da felicidade. Por outro lado, meus irmãos, contentar-se não significa ser acomodado, como eu falei. É legítimo termos sonhos e procurarmos prosperar. Temos que ter cuidado também, para não cair no hedonismo, porque o hedonismo é pecado. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. O fato é que se você não vive feliz com o que tem, não viverá feliz com o que vier a ter. Não viverá feliz. Nós vivemos, meus irmãos, numa sociedade doente que cria necessidades onde elas não existem. Você sabia disso? Quantos de nós aqui temos uma boa casa para dormir? Quantos de nós temos um colchão aquecido para dormir? Quantos de nós aqui dormimos com fome por opção para, melhorar aí o físico, mas não por necessidade? Quantos de nós temos um carro? Eu conheço pessoas que passam necessidade, várias. Principalmente aqui na nossa cidade, no interior, em torno da nossa cidade, porque os irmãos sabem que na minha área eu adentro em várias casas do nosso município. Eu conheço. Mas tem muita gente, meus irmãos, que não tem necessidade disso e fica criando coisas que não existem, correndo atrás do vento. A Bíblia diz que nós tendo que comer e beber, é o suficiente. Mas nós ficamos criando necessidade onde elas nem existem. Assim, a vida passa a ter o objetivo não de glorificar a Deus, mas de satisfazer o eu. Nós mesmos passamos o tempo todo tentando satisfazer as nossas vontades e não de glorificar a Deus. Outro engano é se trocássemos de lugar com outros, Então, se nós trocarmos de lugar, se eu trocar de lugar, a coisa vai mudar. Eu vou ser uma pessoa realizada. Eu vou ficar contente com relação a isso. Agora eu já não sou mais aquele empregadinho, agora eu sou o gerente da coisa. Você vai ver como isso aqui vai mudar. Eu vou mudar o ambiente aqui, vai ser outro. Em vez de subalterno, chefe, Chefe. Isso é um ledo engano que nós temos. Isso não nos traz felicidade. Não nos traz felicidade. Terceiro lugar, meus irmãos, a Bíblia vai dizer também que não vou experimentar contentamento enquanto viver em função das circunstâncias. Não vou experimentar contentamento enquanto viver em função das circunstâncias. O versículo 12 diz que ele aprendeu a estar o quê? Contente em toda e qualquer situação. Acreditamos que estaremos contentes se as situações mudarem. Se os juros baixarem das coisas, se mudar o meu chefe, olha, meu chefe, rapaz, tu não conhece. Se mudar a coisa, se ele sair dali, o negócio vai mudar. Agora mudou. Lembraram do meu bairro, o asfalto, até que enfim chegou na porta da minha casa. Agora é só alegria. Meus irmãos, se eu mudar de cidade, se eu mudar de cidade, é porque eu não gosto de interior. Sabe, eu não gosto de interior, eu gosto de capital. Eu gosto de ir para o shopping, eu gosto de ir para banho, sabe? Eu gosto de ir para as praças, eu gosto de ter um local que eu possa me entreter.
Mas tudo isso, meus irmãos, tem uma data de validade. Você pode viajar para Orlando, para a Flórida, seja lá para onde você quiser ir, morar, mas vai chegar um momento que tudo isso vai perder o encanto. Porque, na verdade, isso não vai preencher o nosso contentamento. Tem muita gente assim, rapaz, olha, eu não vejo a hora de me aposentar, cara, eu já cansei. Olha, ainda bem que ali é só um período, eu fiz só um seletivo, é 2 anos, é 3 anos, quando terminar eu quero cascar fora. Nada disso é suficiente para você ser contente. Precisamos aprender a ser contente aonde Deus nos colocar. É Deus que nos coloca lá. Precisamos agradecer a Deus todos os dias por Ele ter nos colocado lá onde nós estamos. Temos que agradecer aonde nós moramos. Agradecer pela cidade que nós moramos. E você fica naquele frenesi, vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para outro, e vai chegar no momento que Deus dizer, olha, está na hora de subir. Vamos prestar conta. E você não usufruiu daquilo que a Bíblia diz que nós temos que descansar na soberana vontade de Deus. Nós precisamos aprender. Meus irmãos, esse é um grande engano que o mundo tenta empurrar de garganta abaixo, aí de goela abaixo nas pessoas. Não é estranho que o maior índice de suicídio ocorre nos países mais desenvolvidos. No paraíso, o inimigo lançou o descontentamento em Adão e Eva, onde as circunstâncias eram perfeitas. O descontentamento não começa nas circunstâncias, mas no coração. No coração. Coração velho, pecador, enganador, né? Corrupto, desesperado, como diz Jeremias. Começa lá. Começa lá. Paulo na prisão, meus irmãos, não propõe trocar de posição. Paulo estava preso quando ele escreveu Filipenses. Ele não propõe trocar de lugar com ninguém para estar contente. O contentamento vem quando aprendemos a viver acima das circunstâncias. O contentamento, meus irmãos, ele vem a partir daí. Profeta chamado Abacuque, no capítulo 3, a partir do versículo 17, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza e me faz os meus pés como os da corça e me fazes andar altaneiramente. O profeta entende que é Deus, meus irmãos, é o nosso motivo da nossa alegria. E o nosso motivo da nossa alegria tem que ser Deus. O nosso motivo da nossa alegria tem que ser Deus. Ninguém, meus irmãos, foi tão afetado pelas circunstâncias como Paulo. Paulo, nós vamos ver lá no 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23 e diante, Paulo faz uma lista, olha, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio, Paulo foi preso e ele estava preso aqui, passou fome, passou uma série de coisas, passou perseguição. Paulo tinha todos os argumentos necessários para dizer, olha, Senhor, eu não quero mais isso aqui para mim. Eu abandono o barco. Eu vou desistir. Eu não estudei tanto para isso. Qual foi a reação de Paulo, meus irmãos? Ele se contenta em Deus e espera em Deus. Porque Paulo, ele não estava preso, né, a esse mundo. Olha o que Paulo vai escrever lá em Romanos, no capítulo 8, a partir no versículo 18, 8 e 18, ele vai dizer o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E ele vai mais adiante, né? Em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 17 ele diz, 2 Coríntios 4,17, ele vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo está mais preocupado com o futuro que lhe espera, que lhe aguarda. Por isso que ele se deleita na presença do Senhor. Paulo, ele se contenta na presença do Senhor. Né? E é por isso que ele chega aqui, ele diz, olha, alegrei-me sobremaneira. Se você for ler, meus irmãos, e atentar para as vezes que essa palavra aparece de diversas maneiras, só no livro de Filipenses são 16 vezes. Paulo, ele é um homem que tem um coração grato a Deus. Mediante tudo que ele tem passado, ele é grato a Deus. Ele se alegra naquele que de fato pode nos trazer contentamento. Coisas que muitos de nós não sabemos ainda e nem aprendemos. Procuramos buscar naquilo que são temporais. Temporais. A razão do nosso descontentamento, meus irmãos, é que vivemos em função da próxima semana. Nós vivemos em razão da próxima semana, não das coisas futuras que nos aguardam, né? Que Jesus foi preparar para a sua igreja, mas sim da próxima semana. Diante disso, meus irmãos, uma resposta comum é a seguinte: não posso ver Deus no controle. Eu tenho que dar um jeito. Não posso viver feliz com pouco, eu tenho que correr atrás, eu tenho que me virar. Não posso viver feliz no meio do caos que estou passando. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para isso. Eu sou diferente. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para o versículo 13, na verdade, nós vamos ver Paulo falando o seguinte. E aqui está o segredo do contentamento. Ele diz, posso todas as coisas. Posso todas as coisas, né? Na nossa tradução vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz, posso todas as coisas. Sabe, meus irmãos, mas esse posso todas as coisas nós temos que ter muita atenção, porque o versículo aqui, ele fala de contentamento, mesmo que tudo esteja indo contra. Sabe aquelas lutas diárias, aquelas adversidades carrancudas, que nos pegam assim de surpresa? Paulo está dizendo, olha, mesmo diante dessas coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus se fazia presente na sua vida. Essa é a nossa alegria, né? Contentamento, meus irmãos, é fruto da comunhão com Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo revela o segredo para nós, que ele só pode todas as coisas porque ele conhecia seu Deus. Paulo estava em Cristo e Cristo estava nele, desfrutava de verdadeira comunhão com o Salvador. Sabia que pertencia a Jesus, que fora comprado com seu sangue. Tinha a certeza de que era amado pelo Senhor. Tais coisas o enchiam de satisfação. Muitos de nós não temos certeza de quão foi precioso e quão caro foi esse sangue derramado na cruz em favor de nós. Esquecemos de tudo isso quando nós olhamos para o mundo. Quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus para obedecer a voz do mundo. Existia um canto, os irmãos sabem que eu sou péssimo cantor.
Eu não sei cantar, né? Mas eu vou ler para os irmãos, né? Eu até gosto de cantarolar, só não achei ninguém com paciência ainda para me ouvir, mas eu vou ler aqui. Um cântico antigo que nós cantávamos que dizia assim: satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Isso é contentamento. É você ter essa consciência de que você não faz parte mais desse mundo caído, mas de uma outra família celestial. Essa tem que ser a nossa alegria. Sabe, eu fico olhando, quando Pedro escreve ali, né, para a igreja que estava sendo perseguida, ele diz: olha, vocês estão passando uma água, vocês têm que louvar a Deus. Quando nós vamos olhar, a ideia é de que o povo tem que gritar e dizer: olha, Senhor, muito obrigado mesmo, porque não fazemos parte desse mundo. E nós esquecemos de tudo isso, meus irmãos. Nós esquecemos o Deus que servimos, o Deus provedor. Conta uma história que uma menina, eu também não sou muito bom de história, mas conta uma história que uma menina estava hospitalizada, após ouvir um culto de Natal pelo rádio, comentou com a enfermeira a respeito de sua alegria. A enfermeira então responde para a menina: ah, mas essa história é muito conhecida. Entretanto, a menina respondeu: você não conhece Jesus. E a enfermeira perguntou: por que você sabe? E a menina respondeu: porque você está sempre triste. Porque você está sempre triste. E muita gente está dentro da igreja, mas está sempre triste, porque não conhece ainda o Deus que a escolheu para esse caminho. E muita gente triste. Sabe, eu estava ouvindo o Jeremias Pereira, e ele falou uma frase e eu anotei aqui também. Se você anda mais triste do que alegre, é porque você anda mais com o pecado do que com o Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é alegria. Se você anda mais triste do que alegre, é porque você anda mais com o pecado do que com o Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é alegria. Contentamento, meus irmãos, não está relacionado ao que temos, mas ao que somos. E o que nós somos? Somos filhos de Deus. Não tem alegria maior do que saber que somos filhos de Deus e somos co-herdeiros com Cristo nessa morada celestial. Co-herdeiro com Cristo. Tem tanta gente amarga vivendo dentro da igreja. E a gente consegue perceber na fisionomia dos irmãos, no dia a dia, porque ainda não aprenderam a viver debaixo dessa soberania incrível que é saber que tem um pai, e esse pai, ele é um pai presente. Ele é um pai presente. E aí, meus irmãos, eu queria concluir dizendo o seguinte. Já estamos caminhando ali para o nosso final. Dizer o seguinte: falamos tanto sobre o contentamento, mas talvez você esteja se perguntando: por que o descontentamento é tão grave? À primeira vista, ele parece ser algo inofensivo e banal, mas ele é pecaminoso. Em primeiro lugar, vamos aplicar isso aí, meus irmãos, vamos estar atentos. O descontentamento desonra a Deus. Deus não somente nos tem concedido bênçãos diárias, como nos concedeu a bênção eterna da salvação. Em Cristo Jesus, Deus supriu a nossa maior carência, um relacionamento real com Ele. O descontentamento desonra a Deus porque não reconhece os grandes feitos deles por nós. Quando eu e você andamos descontentes com a nossa vida, nós não estamos reconhecendo o que Deus tem feito diariamente por nós. Por isso, ele é pecaminoso. Segundo lugar, meus irmãos, o descontentamento põe em dúvida o caráter de Deus, ou seja, a incredulidade. O Salmo 84:11 diz que o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente.
Sonegar, meus irmãos, significa ocultar algo, dizer que não tem algo, que de fato, tem de mentir. Não pagar ou contribuir com alguma quantia devida. Não partilhar informações com outros. Não foi exatamente disso que a serpente acusou a Deus no Éden, lá em Gênesis 3:5? Ele trouxe descontentamento. Terceiro lugar, o descontentamento revela a nossa ingratidão. Quando estamos descontentes, passamos mais tempo pedindo do que agradecendo. Sabe, meus irmãos, existe um Provérbios. Os irmãos anotam aí para depois lá conferir. Provérbios 30, versículo 15, que diz, Provérbios 30, 15, que diz o seguinte: como as filhas da sanguessuga, nós só sabemos dizer dá. Ao invés de nos curvarmos a Deus em gratidão, só sabemos pedir. Esquecemos de agradecer o provedor. Paulo, ele era um homem de um coração generoso, de um coração grato a Deus. Paulo, ele dizia: obrigado, Senhor, porque no teu tempo tu enviastes o meu mantimento, suprindo as minhas necessidades, transbordou as minhas expectativas. Olha, eu estou suprindo até... Por fim, meus irmãos, o descontentamento produz inveja. Uma vez que você não tem aquilo que deseja, você passa a invejar aqueles que têm. A inveja é um pecado que preferimos não mencionar. É muito fácil você ouvir alguém dizer: sou orgulhoso, mas dificilmente ouvirá alguém dizer: sou invejoso. Não quero me aprofundar nesse pecado, Mas basta nós voltarmos lá para Gênesis. Caim matou Abel por causa de quê? Inveja. Portanto, meus irmãos, não se engane. O descontentamento está bem longe de ser algo inofensivo. Dito isto, quero deixar aqui alguns lembretes para o coração descontente. Lembre-se em quem você tem crido. E tenha certeza de que Deus te ama tanto que reservou o maior e melhor tesouro em um lugar em que nem a traça, nem a ferrugem pode correr. Esse tesouro não se desgasta com o tempo, ele é eterno. Mateus vai nos... 2 Timóteo 1,12 vai falar isso, e Mateus 6,20 vai nos mostrar isso. Lembre-se também que não há nenhum bem que Deus já não tenha concedido a você em Cristo Jesus. Ele já concedeu tudo isso a nós. Só que muitas vezes, meus irmãos, nós lemos e nem atentamos para o que lemos, mas ele diz: olha, no versículo 3 do capítulo 1 de Efésios, ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda sorte. Ele não deixou faltar nenhuma. Então, se ele não deixou faltar nenhuma, você está correndo para quê? Por que você está preocupado? Ele já nos abençoou bem antes. O que ele escreveu lá e o que ele ditou lá vai se cumprir, meus irmãos. Nós não vamos acrescentar nada. Como eu falei outra vez, às vezes nós que somos, fazemos aquela listinha que eu quero para 2000 e 2026. Fazemos uma lista. Mas o salmista vai dizer que Deus escreveu a nossa vida toda. E nós ainda nem éramos nascidos. E nem existíamos. Está lá no Salmo 139. Lembre-se que Deus é um bom pai. Ele não concede cobras nem escorpiões aos seus filhos necessitados, mas o melhor segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Lembre-se que só existe um lugar onde o nosso coração encontra descanso e contentamento pleno em Cristo. Quando o descontentamento te assolar, corra para Cristo.
e encontrarás descanso para a alma. Mateus 11, 28, 29, Salmo 131, 2, Salmo 147, 3. A Bíblia está recheada de passagens que mostram o caminho que nós temos que correr. Qual o caminho que você tem corrido? Muitos de nós corremos, né? Eu vou correr com fulano, eu vou ligar para fulano, eu vou entrar em contato com ciclano. A Bíblia diz que nós temos que correr para Cristo. Para Cristo. Diante disso, meus irmãos, não espere que o contentamento nasça em seu coração, como uma brisa de verão. Ele será forjado no fogo da privação. Foi por meio de muitas tribulações que o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente. Então, se o apóstolo Paulo teve que aprender a viver contente, isso implica que nós também devemos aprender a viver. Ele não vai nascer pronto. E aquilo que eu costumo dizer, aquilo que ficou para o Iomar fazer, o Espírito Santo não vai fazer por mim, nem vai fazer por você. É nós que vamos ter que praticar. E tem muita coisa que a gente não gosta, mas é necessário para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos abandonar muitas coisas, praticando o contentamento. Não é fácil. Por outro lado, meus irmãos, exercite a gratidão. Ao lermos as epístolas de Paulo, né, chama a atenção o fato de que ele mesmo, em cadeias, ele sempre tinha motivos de gratidão. Paulo enxergava tantas razões para render graças a Deus que, diante delas, suas aflições se tornavam leves. Por quê? Porque ele exercia gratidão. Você tem sido uma pessoa grata? Você tem exercido gratidão? Você tem orado a Deus e dito assim, muito obrigado. Muito obrigado por isso, por aquilo outro. Muito obrigado. Às vezes Deus permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida para a gente praticar o exercício da gratidão. Muitos de nós abandonamos e deixamos para trás e Paulo está dizendo, olha, você precisa exercitar para que você venha de fato desfrutar do contentamento. Devemos ser gratos não somente por nós, mas ser capazes de nos alegrar e dar graça por aquilo que Deus tem feito também na vida dos nossos irmãos. Tem muita gente que, em vez de se alegrar com os irmãos, fica triste, chateado. Eu não admito isso, que ele conseguiu isso. Meus irmãos, alegre-se, porque Deus abençoou seu irmão. E quando você estiver murmurando, se queixando, Deus também não vai lhe abençoar. E às vezes nós perguntamos, meu Deus, eu não sei por que só comigo, porque você tem um coração ingrato. Precisamos aprender a ser gratos por nós e por nossos irmãos. Devemos prevenir esse mal, exercendo a gratidão em duas vertentes. Em duas frentes de combate, por nós mesmos e pelo nosso próximo. Com isso, meus irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte, podemos sim viver contentes, e isso não tem a ver com satisfazermos todas as nossas vontades, não tem nada a ver. Tem muita coisa que você pede que Deus nunca vai lhe dar, porque Ele conhece esse seu coraçãozinho aí, bonitinho, assim como Ele conhece o coração do Iomar. Sabe aqueles pensamentos que voam quando a gente vai deitar, né, que a gente procura uma rede ou uma cama, que a gente fica pensando, tal coisa assim, meu Deus, Senhor, perdoa, porque eu estou pensando um monte de coisa aqui e esquece de Deus. Deus conhece o seu coração, por isso que Ele não vai lhe dar e também não vai me dar. Porque talvez no dia que Ele der para nós vamos procurar outro caminho, como muita gente, às vezes tem abandonado a casa do Senhor. Né? Tem abandonado. Então, não é as coisas que vão nos trazer contentamento. Deus não vai também nos fazendo todas as nossas vontades. Contentamento, meus irmãos, tem a ver com colocarmos a nossa fé na pessoa certa. Qual é a pessoa certa? Jesus Cristo. E assim assumirmos a postura certa. Qual é a postura certa? Uma entrega verdadeira. Confiar no Deus que você está servindo. Entregue-se a Ele. Mas é uma entrega sem reserva. Sabe? É como se você estivesse lá no alto e de repente o avião desse uma pane e dizia assim, eu vou saltar. Seja feita a tua vontade. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Se Ele quiser, você vai chegar vivo lá embaixo. Se Ele não quiser, Ele vai te levar para a glória.
Mas nós precisamos fazer uma entrega sem reserva. Não é aquela entrega que diz, não, eu confio, mas está com o olho fechado ou está aberto. Isso não é confiar, meus irmãos. Nós estamos duvidando do caráter de Deus. Nós precisamos conhecer o Deus do qual nós servimos. Temos que ser como Paulo. Temos que fazer uma entrega verdadeira. Dito isso, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a exercitar o contentamento nesse mundo descontente e refletir sua glória em todas as circunstâncias. Precisamos, colocar em prática. E eu gostaria de terminar como comecei. Eu comecei trazendo algumas frases de alguns pensadores. Eu também gostaria de terminar trazendo uma frase de um homem chamado Agostinho. Agostinho disse o seguinte: fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração, enquanto não repousas em ti. Enquanto nosso coração não repousa em Deus, não podemos desfrutar da quietude de Deus, não podemos desfrutar do verdadeiro contentamento. Enquanto eu estou tentando, segurar todas as coisas, eu não vou desfrutar. Eu vou adoecer. Sabe, meus irmãos, isso me recorda lá em Êxodo 18, a partir do versículo 17 em diante, nós vamos ver um personagem chegando ali. A partir do versículo 1, nós vamos ver um personagem entrando na história, por nome de Jetro. Mas a partir do versículo 17, depois que ele tomou a ciência de tudo que estava acontecendo, ele diz: olha Moisés, isso não é bom para você. Tu vai te adoecer. E muitos de nós nos adoecemos porque esquecemos de repousar e descansar no Deus que servimos. É uma entrega, meus irmãos, sem reserva. O salmista vai dizer: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você tem confiado mesmo de fato em Cristo? Então, meus irmãos, sossegue o seu coração. Sossegue o seu coração. Deus, no tempo determinado, ele vai colher os frutos. Vai colher os frutos. Não se preocupe com 2026. Apesar que 2026 é um ano de eleição, Tem muita gente já preocupada. Quem vai presidir o Brasil? Descansa no Senhor. Se preocupe com isso não, que ele já escolheu quem vai presidir o Brasil, quem vai presidir o nosso Estado, quem vai ser os deputados, tanto estaduais como federais, senadores. Ele já sabe todas as coisas. Porque a Bíblia diz que nenhuma autoridade é constituída se não for por ele. Então descanse na soberana vontade de Deus. Vamos viver o agora. Vamos aprender como Paulo a entregar-se a Cristo e repousar-se em Cristo. Que Deus nos abençoe. A palavra está com o nosso pastor.